Boa tarde, graça e paz, meus irmãos. Vamos aqui para mais um devocional. E agora eu quero estar lendo para vocês aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 18 ao 25, que fala assim: Ponde, pois, essas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e escreve-a nos umbrais da tua casa, às tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de ti, lançará fora todas as nações que possuíres, nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrata, até o mar ocidental. Será vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisares o vosso temor, e o vosso temor, como já foi dito. Então a palavra de Deus, ela nos diz bem claro aqui, para que a gente possa criar nossos filhos no temor do Senhor. Mas antes vamos orar. Pai Santo e Pai querido, mais uma vez nós estamos diante de Ti e queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor seja bem-vindo em nossa vida e nos orienta, nos fala, ó Pai, que toda a nossa sabedoria carnal, humana, caia por terra agora e que o Teu Espírito Santo venha falar através da nossa vida, através do nosso coração. Que o Senhor, Pai, venha nesse momento usar-me, Senhor, tremendamente. Eu me esvazio de mim mesmo, Pai, e me coloco diante de Ti, para que possa ser usada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, e que essa palavra possa vir abençoar a vida de cada irmão que for ouvir, aonde eles estiver. Seja qual for o lugar, que eles possam ser abençoados ricamente por Ti, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz aqui, né, que no primeiro versículo: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração, em vossa alma, e atai, né, atai na mão, né, na vossa alma, atai por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre vossos olhos, né? A tarefa de cuidar dos filhos, a tarefa de cuidar da vida espiritual da família, ela é uma tarefa que é do chefe da casa, né? Da mãe, do pai, né? O pai e a mãe são autoridades sobre os seus filhos. Então, o que você ensinar para os seus filhos, eles vão ter, né? Se você der coisas boas, eles vão ter coisas boas. Se você ensinar coisas ruins, eles vão aprender coisas ruins. Às vezes eu vejo criancinha pequenininha com um ano e meio, né, falando palavrão, fazendo gesto com os dedinhos, mandando as pessoas para aquele lugar horrível, e as pessoas dão risada. Porque ela vê que aquilo é bonito, que aquilo é interessante, que dentro da casa todo mundo faz aquilo e é natural. Agora, quando nós ensinamos as crianças diferentes a ser obedientes, a temer ao Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, elas também vão fazer a mesma coisa. Irmãos, a fé, ela tem que ser exercitada dia a dia, como a educação dos nossos filhos, né? A tarefa de educar filhos, ela não é uma tarefa fácil. A tarefa de educar os nossos filhos é uma tarefa muito difícil. Porque ela não é uma coisa que é assim, ó, de uma hora para outra. Ela requer tempo, ela requer cuidado, ela requer paciência, ela requer constância.
né? Não adianta você ensinar os filhos a fazer uma coisa hoje e amanhã fazer diferente. Não adianta, você tem que ser constante. É a mesma coisa de você falar assim, você está de castigo, você não pega o celular. Mas aí você esquece, daqui a pouco a criança está com o celular e você, deixa pra lá, já passou. Não, não passou. Você falou que não é para pegar, não é para pegar. Você falou que não é para assistir aquele programa, não é para assistir aquele programa. Então, a tarefa de educar os filhos, a tarefa de criar os filhos, é uma tarefa de persistência. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ata, amarra, atar no verbo lá nordestino, né? Ata isso aí, amarra nas tuas mãos, na tua testa, nas umbrais da casa, aonde você for, esteja essa palavra ali escrita para você ver. Você, durante a caminhada do povo de Deus, né, durante a caminhada, o povo de Deus lá no deserto, o exercício da fé era essencial para manter eles no caminho, nos seus sonhos. Por isso, estabelecer disciplina para os nossos filhos é essencial, é importante, meu irmão. As coisas estão mudando, as coisas não são como antigamente. Você pode dizer, não, pastora, mas hoje é diferente de quando você criou seus filhos lá há 30 anos, há 35, há 40 anos atrás. É diferente. Não, não é diferente, meu irmão. A educação, ela vem de berço. Não pensa que educação... Eu já vi muitos pais, como professora, sou aposentada como professora, e eu via muitos pais falando assim, eu não vi a hora do meu filho vir para a escola para ter educação. Engano. Na escola ensina disciplinas, matemática, português, história, geografia, biologia, física, química, mas a educação quem ensina é você, que é pai, é você que é mãe. A educação é vocês que dão, não são nós professores, não são nós pastores. A educação é em casa e é uma coisa que é plantada de pequenininho até ser grande. A educação é aquela que você ensina seu filho desde pequenininho. Vai deitar, Deus abençoe, dorme com Deus. Já deu bênção para o papai, já deu bênção para a mamãe. Que Deus te abençoe, te deu uma noite de sono. Já orou, já leu a Bíblia, já falou com o papai do céu. E quando é pequenininho, você vai lá, lê uma historinha para eles, uma historinha da Bíblia, faz uma oração, abençoa eles para que eles dormam e tenham um sono tranquilo. Provérbios 22:6 fala, ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Seu filho, quando chega em casa, você olha se os brinquedos que eles estão é dele mesmo, quem deu, realmente deu, você liga para saber se alguém deu para ele. Você olha o material dos seus filhos, se tem uma caneta diferente, se tem um lápis diferente, uma borracha diferente, alguma coisa que não é dele. Você pesquisa isso quando ele chega em casa. Isso é tarefa do pai, é tarefa da mãe, né? O preço para criar nossos filhos é um preço muito grande. Pastores, pode orar, pode aconselhar, né? Mas a responsabilidade é sua de criar seus filhos, nunca é de outra pessoa. Aqui fala assim, ó, no verso 18, né, a parte A, ele fala, ponde, pois, nas tuas palavras o vosso coração e a vossa alma. Então põe no seu coração o desejo de fazer o que? De ter comunhão. A primeira parte aqui está falando da comunhão, né? Você ter comunhão dentro da sua casa. Uma das funções, pois, do intercessor dos pais é ser intercessor pelos seus filhos. Você tem intercedido a Deus pelos seus filhos, você tem orado pelos seus filhos, tem orado pelo estudo dos seus filhos, pelos professores dos seus filhos, você tem orado pelos amigos dos seus filhos. Desde pequenininho você já tem orado pela esposa, pelo esposo dos seus filhos. Irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, deixa eu procurar aqui, Hebreus capítulo 7, lá no finalzinho da Bíblia, se você tem a Bíblia aí, se você quiser procurar comigo, né? Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25, fala assim, portanto,
pode também salvar perfeitamente o que dele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem? Os pais. Os pais têm que viver para interceder pelos seus filhos. Diante de quem? Diante de Deus. Orando, buscando a presença de Deus. Orar pelo povo, orar é rotina do pai. Orar pelos seus filhos. Orar pelo povo é rotina do sacerdote, do pastor, mas orar pelos seus filhos é rotina sua. Você tem que interceder pelos seus filhos. Vida devocional, vida de oração, buscar estar na presença de Deus, buscar ler livros com seu filho, buscar ler, orar junto com ele. Os seus filhos querem alguma coisa? Eu admiro muito a minha filha, a Thaís, porque quando a filha dela, quando a minha netinha, o meu netinho quer alguma coisa, ela fala assim: você já orou a Deus? Você já pediu a Deus isso? Pede a Deus, que Deus vai te dar. E agora nós estamos orando por uma amiguinha para ela, né? Ah, eu queria tanto uma amiguinha. Você já orou a Deus para Deus te dar uma amiguinha? Então, meus irmãos, a gente ensinar os nossos filhos a depender de Deus, a depender de Deus, a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com o Pai. Isso, a busca constante da presença de Deus, né? Faça do seu lar um lugar de louvor, um lugar de adoração, um lugar de dependência a Deus. Faça um altar de adoração na sua casa, não um lugar de rituais, mas de oração. Busque um tempo para você tirar com seus filhos, para você buscar a Deus. Seus filhos querem um brinquedo, fala, você já ora a Deus. Mesmo que você vai dar, mas deixa eles orar e pedir a Deus. Eu lembro que uma vez a minha netinha queria aquela cabeça de Barbie, aquela boneca da Barbie, a cabeça que tem os cabelos para pentear e maquiar. E aí a minha filha falou assim: ora a Deus, pede que Deus vai te dar. E o tio dela, irmão do meu genro, ele estava de viagem para os Estados Unidos. E quando ele veio, mas foi uma coisa assim muito interessante, porque ninguém tinha pedido para ele nem nada. Ele trouxe essa cabeça de Barbie para ela e ela ficou tão assim maravilhada que ela falava para todo mundo que ela tinha orado e Deus tinha mandado o tio dela comprar aquele brinquedo para ela. Então a gente ensinar os nossos filhos a depender de Deus, né? A depender de Deus. A boca fala o que o coração está cheio. Se você tem fé, se você tem confiança em Deus, então procura, né, depender de Deus e ensinar os seus filhos a depender de Deus. No verso 18, continuando até o verso 20, fala assim, da parte B em diante, fala assim: atai por sinal nas vossas mãos, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ensinai os vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Escreve nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Escreve a palavra de Deus. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu escrevia versículo, colocava em cima da pia, colocava no banheiro, colocava no quarto delas, para elas decorarem a palavra de Deus. Ah, mas isso não é legal. É sim, a palavra de Deus fala assim lá em Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então ter a disciplina de ensinar os filhos e saber que eles têm que depender de Deus. A disciplina de ensinar, de mostrar para eles que eles têm que depender da palavra de Deus, que essa palavra aqui, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e que depender totalmente da palavra de Deus, depender totalmente dos ensinos de Deus. A palavra de Deus, ela não é ultrapassada, ela não foi ultrapassada. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é atual. Se você tem problema de disciplina com teus filhos, vá lá e procura. Irmão, irmã, preste bem atenção. Não deixe, não seja negligente em corrigir seu filho, em disciplinar seu filho com a vara. A palavra de Deus diz que aquele que retém a vara, ele vai chorar. Aquele que retém a vara está entregando seu filho ao diabo. Aquele que retém de dar uma cintada, de dar uma varadinha. Eu não estou falando aqui de espancar, meu irmão. Eu estou falando de você disciplinar o seu filho. Se ele precisa de umas palmadas, se ele precisa de uma varada, se ele precisa de uma cintada, não negue isso para ele.
porque você é pai, você tem que disciplinar. A palavra de Deus fala assim, que Deus corrige a quem ama. Se você ama seu filho, você tem que disciplinar, você tem que corrigir, você tem que falar com ele. Se ele está desobedecendo você, você tem que disciplinar. Se não vale só colocar ali de castigo, use a vara como correção. Use a vara, use a palavra de Deus. A palavra de Deus diz bem claramente que se você reter a vara, você vai chorar pelo seu filho. Não seja depois chorar pelo seu filho estar no pecado, pelo seu filho estar fazendo as coisas erradas, porque você foi negligente. Eu sempre falei com meus filhos, sempre quando necessitou usar a vara, eu usei. Sempre que necessitou usar a palmada, eu usei. Necessitou usar ser castigado, eu castiguei. Porque a palavra de Deus ensina isso. Os pais são responsáveis pelos filhos. Você é responsável pelo seu filho. É melhor você corrigir o seu filho do que deixar a polícia corrigir. É melhor você corrigir seu filho agora do que você ver ele sofrendo nas drogas, sofrendo, roubando, desobedecendo, passando vergonha com seus filhos te xingando, falando palavrão na frente dos outros. É melhor você corrigir seu filho agora enquanto ele é pequeno, que você pode corrigir. Se você está corrigindo com amor, você não vai espancar. Seja um pai que corrija os seus filhos. Mostra para ele dentro da palavra de Deus que você está fazendo isso por amor. Às vezes a gente dá uma cintada, a gente bate nosso filho, dói muito mais em nós do que neles. Porque às vezes nós vamos dormir com o coração apertado, chorando de tristeza de ter feito aquilo, mas aquilo é para o bem. Talvez eles não vão reconhecer hoje, mas mais na frente eles vão reconhecer. Outra palavra aqui no verso 19, o testemunho. Se não tivermos testemunho, nós nos tornamos meros religiosos. Lá em capítulo 1 de Tiago, verso 22, desculpa. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 22, a palavra de Deus fala assim: e sede cumpridores da tua palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Também você não vai ensinar para o seu filho uma coisa e fazer outra. Você não pode falar para o seu filho, né, ser uma coisa e você está fazendo outra. Você não pode ensinar que a palavra de Deus é assim, que a palavra de Deus pede isso e fazer outra coisa. Também nós não podemos levantar os nossos filhos. A palavra de Deus diz lá em Efésios: vós pais não provoqueis a ira vossos filhos. Então nós não podemos, como que é provocar a ira? É você falar uma coisa e fazer outra. Você falar uma coisa e não cumprir. Né? Você falar uma coisa e fazer outra. Você não, esse programa aqui não pode assistir, porque esse programa é imoral, esse programa fere nosso caráter, fere a nossa honra, fere os nossos princípios. E o seu filho vê você assistir, você fala: não, mas eu sou adulto, eu posso. Não, se não pode para ele, também não pode para você. Entendeu, meus irmãos? Então eu não posso fazer isso, também não pode mentir. Mentir é feio, mentir é pecado, mentir é horrível, tem que falar sempre a verdade. E alguém ligar no seu telefone e você fala assim: fala que a mamãe não está. É mentira, você está pecando. Alguém bateu lá no portão e você não quer atender, vai lá e fala que a mamãe não está, que não tem ninguém em casa. Ou então fica quietinho para pensar que não tem ninguém em casa. Irmão, isso é pecado, porque você está mentindo. Então você está ensinando o seu filho a falar a verdade, mas você está fazendo o contrário. Você está mentindo, né? Em Tiago, capítulo 2, verso 12, a palavra de Deus fala assim: assim falai e assim procedeis, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Então, do jeito que eu falo, eu tenho que proceder. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. No dia a dia é que se sabe quem você é, né? O exemplo dentro de casa deve vir
das palavras pronunciadas por você. Você é exemplo para o seu filho. Você é exemplo para a sua filha. Você é exemplo dentro da sua casa. Você é sacerdócio, sacerdotisa dentro da sua casa. Em Marcos capítulo 1, versículo 22, Marcos capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus fala assim: entraram em Cafarnaum e logo era sábado. E indo ele à sinagoga, ali ele ensinava. Pregar o que vive, sem hipocrisia. Viver aquilo que você prega. Jesus, ele pregava o que ele vivia. E ele vivia o que ele pregava. Então, onde ele ia? Na sinagoga, nos montes, nos barcos, em todos os lugares, ele pregava aquilo que ele vivia. Então nós temos que pregar aquilo que vivemos. No verso 21 do nosso texto de Deuteronômio, fala assim: para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou aos vossos pais, dá-lhes como nos dias do céu sobre a terra, né? Aqui, para concluir, né, nós vamos estar falando sobre aqui. O resultado desse sacerdócio é ter uma vida familiar longa, né? Se nós criamos nossos filhos falando a verdade, ensinando a palavra de Deus, nós vamos ter filhos que tenham a vida longa, né? Hoje em dia nós vemos aí a mocidade, os jovens, adolescentes, eles estão morrendo muito cedo. Por quê? Porque eles não estão tendo uma vida de comunhão com Deus. Quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, isso é cumprido na nossa vida. Isso é cumprido. Olha, para que se alongue os seus dias e os dias dos seus filhos. Então, quando nós ensinamos nossos filhos, quando nós ensinamos o que é verdade, o que é verdadeiro, o que nós ensinamos a palavra de Deus, isso torna-se real na nossa vida e prolonga os dias dos nossos filhos, os nossos dias na face da terra. Cumpre-se a palavra de Deus no nosso dia, né? Nós temos que lembrar que nós somos sacerdócio de Deus, povo santo, sacerdócio do lar, deve ter vida de comunhão com Deus, vida de oração com a família, ser disciplinado, né, no aprendizado, no ensino da palavra de Deus, no testemunho, na vida de sacerdócio com Deus, né? No verso aí, para tudo isso, se nós cumprimos tudo isso, todo o ensinamento da palavra de Deus, se nós ensinamos nossos filhos, se nós corrigimos nossos filhos, se nós somos verdadeiros com eles, se nós vivemos aquilo que ensinamos, vai cumprir o que está lá no verso 24 e 25. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, né? Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrata até o mar ocidental, será vosso por termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra, que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Então, por onde você passar, por onde você for, você é cabeça, você possuirá. Aonde você for, você é honrado. Aonde você pisar os seus pés, ali você será honrado. Porque você é uma pessoa de caráter. Você é uma pessoa honrada. Você é uma pessoa que teme a Deus. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra é uma palavra confiável. Então, por isso, aonde você pisar a planta do seu pé, será teu. Mas desde que você seja uma pessoa de confiança, uma pessoa confiável, uma pessoa que guarda no seu coração a palavra de Deus, tem temor da palavra de Deus, e desde que você ensine os seus filhos o caminho que deve andar, você terá filhos abençoados, família honrosa, família honrada. Vigie os teus lábios. Vigie o que você faz, porque tudo o que você faz, os seus filhos copiam de você. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um verdadeiro sacerdote dentro da sua casa e que você possa educar os seus filhos no caminho do Senhor, guardando a palavra de Deus como uma coisa mais preciosa, como uma palavra viva e eficaz, que ela penetra
até a divisão da alma e do espírito, e que ele é apto para ensinar, para corrigir, para redarguir em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê um final de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus.